Meus queridos, abram suas Bíblias em Atos, no capítulo 6, a partir do verso 1. Não deu nem tempo para que eu passasse para os irmãos ali responsáveis ali pela mídia, o texto. Mas em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Conflitos acontecem em todos os tipos de relacionamentos humanos. Entre marido e esposa, pais e filhos, entre amigos e até desconhecidos. Portanto, não é de se estranhar que conflitos existam também dentro das igrejas. Muitas igrejas definham pela incapacidade. Deixa eu voltar aqui. Um minutinho só, por favor. Definham pela incapacidade de lidar com as dissensões internas. Vivem em brigas intermináveis, conflitos constantes, luta pelo poder e assim vivem em um ciclo autodestrutivo e maligno. Com conflitos presentes em seu meio, o que diferencia as igrejas dos demais grupos sociais é o modo como esses conflitos são resolvidos. Como a igreja deve resolver os seus problemas? Com base na lei do mais forte? Com base na lei daquele que é mais velho na igreja? Com base na lei que tem um poder aquisitivo maior que os outros? Bom, qual foi a resposta? Qual foi a proposta do modo que os primeiros discípulos de Jesus usaram para resolver um problema interno na primeira comunidade cristã diante desse conflito? Bom, a palavra nos diz que naqueles dias houve um problema. Quais são esses dias? Eram aqueles dias em que a igreja crescia, eram aqueles dias em que a igreja vivia em uma comunidade que não faltava absolutamente nada para ninguém. Eles viviam em um relacionamento produtivo diariamente. Naqueles dias revela o contraste com a atual condição da igreja e a situação próspera, indicados no versos 41 e 42. Quem pode ler para mim, por favor? Em Atos, no capítulo 5, verso 41 e 42. Dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nesses dias em que surgiu uma murmuração. E murmuração vai além de uma reclamação simples ou de um simples comentário. Aponta para uma reclamação amarga por parte dos judeus helenistas. Por que houve a murmuração? Porque as viúvas estavam sendo deixadas de lado pelos judeus hebreus. Vocês ficaram sabendo? Ficamos de fora de novo da retribuição do pão. Era o que rolava no grupo do WhatsApp. Será que você está satisfeito de como
a sua igreja lida com os problemas, como a igreja lida com os seus conflitos? Você está satisfeito da forma como a Igreja Presbiteriana de Valinhos, lida com os jovens, os idosos, os adolescentes? Bom, pode ser que você esteja insatisfeito com algumas coisas, mas a murmuração não é o melhor caminho para isso. Existe um modo espiritual para que todas as insatisfações que emergem dentro de uma igreja sejam resolvidas. Quais foram as propostas? Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Enquanto o diabo tentava dividir a comunidade, Jesus estava edificando a sua comunidade. Os apóstolos reuniram a comunidade. Isso aponta para o fato de que a preservação da unidade da igreja não dependia somente dos apóstolos, mas de toda a comunidade. Eles não centralizaram a resolução desse problema somente entre eles reuniram a comunidade. A centralização, ela é muito ruim para a igreja, porque contribui para que os problemas persistam e as divisões se agravam. Existem pastores, músicos, por aí afora, seminaristas, que acham que tudo depende deles. Que tudo que tem que ser resolvido na igreja depende tão somente deles. E eles só faltam dizer assim para a igreja: sem mim nada podeis fazer. Existem pessoas que centralizam isso para eles. E a responsabilidade da harmonia da igreja repousa sobre toda a comunidade. Foi o que os apóstolos fizeram. Eles estabeleceram o padrão para o processo de escolha daqueles que deveriam servir as mesas. Eles deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque lidar com ovelhas de Cristo requer sabedoria que vem do alto. Qual foi a implementação? O parecer agradou toda a comunidade. Eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, não é o Timão aqui, Corintia, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhe impuseram as mãos. É interessante, meus irmãos, que havia um problema entre as viúvas helenistas e as viúvas hebraicas. O nome dos homens, registrado no versículo 5, são gregos. Uma atitude sábia e cordial em favor daqueles que inicialmente haviam feito reclamação às viúvas. Então, demonstrando a disposição da igreja em vencer as divisões étnicas e ainda persistentes. Qual o resultado de tudo isso? Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O testemunho da igreja contribui para o avanço do evangelho. Uma igreja dividida, com pessoas desviadas de suas funções, atrapalha o avanço do evangelho. Afinal, quem deseja participar de uma comunidade em que as pessoas são deixadas de lado? Em Efésios, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim: porque Ele é a nossa paz. Quem? Ele quem? Jesus, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Jesus é a nossa paz. Sem as obras da lei e toda e qualquer espécie de sacrifícios, jamais poderia fazer o que o nosso Senhor Jesus em sua própria pessoa fez. Ele é a própria encarnação da paz, na qualidade de príncipe da paz, por meio do seu sacrifício voluntário. Ele fez da paz uma realidade e a reconciliação entre Deus e o homem, e consequentemente de gentios e judeus entre si.
ao que se refere a esses dois grupos, fez de ambos um, em uma unidade orgânica, ou seja, a igreja. Existe um meio para que todos os problemas venham a ser resolvidos. E é através de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Amém? Essa é a parte do nosso devocional. Você tem 5 minutos para poder tomar uma água, conversar com os irmãos, dar um bom dia, e logo nós iremos aqui retornar à escola dominical.